Cucu, seja bem-vindo ao canal Livro Comentado. Nesse momento, estamos fazendo a leitura do livro Os Miseráveis, de Victor Hugo. Eu sou Nilma Oliveira. Esse é o capítulo 8. O imperador faz uma pergunta ao guia Lacoste. Na verdade, esse guia chamava-se de Coster. Então, na manhã de Waterloo, como já vimos, Napoleão estava contente. E ele tinha razões para isso. O plano de batalha concebido por ele, como já te contei, era em efeito admirável. Uma vez a batalha iniciada, com suas peripécias muito diversas, houve a resistência em Hougomont. Até na cidade da Essanta, Baudouin foi morto, Foix estava fora de combate. Essa muralha inesperada, onde caiu a brigada de Soissons, a imprudência fatal de Guillemot, que não tinha nem petardos nem sacos de pólvora no meio da guerra. Depois teve o atolamento das baterias, o pouco efeito que faziam as suas bombas nas linhas inglesas. O solo estava tão encharcado que elas afundavam nele, e o máximo que faziam era um vulcão de lama. Do mesmo, as metralhas só salpicavam a lama. Houve também a inutilidade da demonstração de Pirret sobre Braine-l'Alleud. Toda essa cavalaria, 15 esquadrões, pouco a pouco anulado. A asa direita inglesa, muito inquieta. A asa esquerda começou mal. Houve também um estranho mal-entendido que Ney acabou amassando, comprimindo, ao invés de escalonar as 4 divisões do primeiro corpo. Espessurou de 27 linhas à frente, com 200 homens entregues à sorte da metralha. Também teve esses impactantes buracos feitos pelas bolas no meio das massas. As colunas de ataque estavam desunidas. A bateria de Sharp foi bruscamente desmascarada em seu flanco. Bourglois, Donzelot e Dureté estavam comprometidos. Quiot foi acuado. O tenente viu esse Hércules saído da escola politécnica. Foi ferido no momento que forçava, a golpes de machado, a porta de Essanta, sob o fogo partindo da barricada inglesa que barrava a esquina da estrada Genappe-Bruxelas. A divisão Marcognet ficou presa entre a infantaria e a cavalaria. Foi fuzilada a queima-roupa no meio do trigo por Beste e Pack. Alguns sabres por Ponsonby. Sua bateria de 7 peças foi cercada. O príncipe de Saxe-Weimar segurava e protegia, apesar do conde de Erlon a Frischemont. A bandeira do 105º foi derrubada. A do 45º também. Também houve o sardo preto prussiano, que foi parado pelos corredores da coluna voadora de 300 caçadores que batiam a estrada entre Wavre e Placenois. As coisas inquietantes que esse prisioneiro contou. Houve o atraso de Grouchy, 1.500 homens mortos em menos de 1 hora a Hougomont, os 1.800 homens
mortos, em menos tempo ainda, aí santo. Mas todos esses incidentes tempestuosos passavam como nuvens na batalha diante de Napoleão. Apenas perturbaram seus olhos e não provocaram nenhuma sombra nessa face imperial da certeza. Napoleão era acostumado a olhar a guerra fixamente. Ele não calculava jamais, cifra a cifra, mas a conta do detalhe. As cifras não importavam, contando que o resultado final fosse vitória. Que os começos fossem difíceis, isso não o alarmava. Ele acreditava ser o mestre e o possuidor do fim. Ele sabia esperar e tratar o destino de igual a igual. Ele parecia dizer à sorte: você não ousará. Meia parte luz e sombra. Napoleão sentia-se protegido pelo bem e tolerado pelo mal. Ele tinha, ou acreditava ter com ele, uma sorte de conivência. Poderia até dizer uma cumplicidade de eventos, equivalente à antiga invulnerabilidade. Portanto, quando temos atrás de nós a Beresina, Leipzig e Fontainebleau, parece que podemos desafiar em Waterloo. O misterioso franzido de sobrancelhas torna-se visível no fundo do céu. No momento que Wellington retrograda, Napoleão estremece. Ele viu o platô de Mont-Saint-Jean esvaziar e a frente do exército inglês desaparecer diante de seus olhos. Simplesmente, eles se juntaram e desapareceram. Napoleão ficou na ponta dos pés. O trovão da vitória passa em seus olhos. Wellington, acuado na floresta de Soana. Acabou para ele. Está destruído. Lembra? Nós já falamos sobre essa floresta. Era o enterro definitivo da Inglaterra pela França. Eram Crécy, Poitiers e Malplaquet vingados. O homem de Marengo apagou Azincourt. O imperador, então, meditando essa peripécia terrível, passeia uma vez mais seus binóculos por todo o campo de batalha. Sua guarda o observava como uma religião. Ele examinava, notava, escrutava o buquê de árvores, o quadrado de Segla, o caminho. Ele olhava moita por moita. Ele observou as barricadas inglesas. Perto da barricada de Nivelles, onde brilhavam as baionetas holandesas da Brigada de Chassé, havia uma velha capela, uma capelinha de Saint-Nicolas, pintada em branco, que ficava no ângulo do caminho para Braine-l'Alleud. Então ele se abaixa e fala alguma coisa a meia voz com o guia Lacoste. O guia faz um sinal negativo com a cabeça.
provavelmente pérfido. O imperador se recompõe. Wellington recuou. Só faltava agora finalizar com um belo esmagamento. Napoleão, bruscamente, vira e dita uma carta que foi expedida a Franco Estribo, a Paris, para anunciar que a batalha foi vencida. Napoleão era um desses gênios de onde nascem as tempestades. Ele acabava de encontrar o seu amor à primeira vista. Então, ele ordenou aos coraceiros de Milhaud de invadirem o platô de Mont-Saint-Jean. E esse é o final. Esse é o capítulo 10, o platô de Mont-Saint-Jean. Ao mesmo tempo que a Ravina, a bateria também foi desmascarada. 60 canhões e 13 quadras abateram a queima-roupa os couraceiros. O intrépido general Delord fez a saudação militar à bateria inglesa. Toda a artilharia voadora inglesa havia entrado a galope nas quadras. Os couraceiros não tiveram nem tempo para parar. O desastre do caminho cruzado os tinha quase dizimado, mas não desencorajado. São esses homens que, reduzidos em número, crescem no coração. A coluna Wattier, sozinha, sofreu o desastre. A coluna Delord, que nem amassou e comprimiu a esquerda, como se pressentisse o desastre, chegou inteira. Os couraceiros rolavam sobre as quadras inglesas, ventre na terra, flanco solto, sabre entre os dentes, pistolas em punho. Tal foi o ataque. Existem momentos nas batalhas onde a alma endurece o homem até mudar o soldado em estátua, e onde toda essa carne faz-se de granito. Os batalhões ingleses, desesperadamente encurralados, não se moviam. Então, isso foi algo assombroso. Todas as frentes das guardas inglesas foram atacadas ao mesmo tempo. Um rodopio frenético os envolve. Essa fria infantaria continua impassível. A primeira linha, joelhos no chão, recebia os couraceiros sob a baioneta. A segunda linha os fuzilava. Detrás da segunda linha estavam os canhões. Quando os canhoneiros carregavam as peças, a frente da quadra abria-se, deixando passar uma tempestade de metralhas e bolas, e fechava-se de novo. Os couraceiros respondiam com o esmagamento. Os grandes cavalos empinavam, saltavam por cima das baionetas e caíam, gigantescos, no meio desses 4 muros vivos. As bolas faziam buracos nos couraceiros. Os couraceiros faziam brechas nas quadras. Filas de homens iam
esmagados por seus cavalos. As baionetes perfurando e entrando no ventre desses centauros. Uma diformidade de feridas que não vimos em outra parte. As quadras, roídas por essa cavalaria frenética, diminuía sem recuar. Inesgotáveis em metralhas, eles faziam uma explosão no meio dos atacantes. A visão desse combate era monstruosa. As quadras não eram mais batalhões, eram crateras. Os couraceiros não eram mais uma cavalaria, eram tempestade. A quadra extrema-direita, a mais exposta de todas, em pleno ar, foi quase eliminada ao primeiro choque. Ela foi formada pelo 75º Regimento de Highlanders. O gaiteiro, no centro, enquanto eles terminavam tudo à sua volta, abaixando em uma falta de atenção profunda os seus olhos melancólicos, plenos do reflexo das florestas e dos lagos, sentado sobre um tambor, sua gaita embaixo do braço, tocava para o ar e a montanha. Esses escoceses morriam pensando em Ben Lothian, como os gregos recordavam-se de Argos. A sabre de um curaceiro abateu o gaiteiro. Fez cessar o canto, matando o cantor. Os couraceiros, relativamente menos numerosos, destruídos pela catástrofe da Ravina, tinham contra eles quase todo o exército inglês. Mas eles se multiplicavam. Cada homem valia por 10. No entanto, alguns batalhões hanovrianos juntaram-se, redobrando. Wellington viu e pensou em sua cavalaria. Se Napoleão, nesse exato momento, tivesse pensado em sua infantaria, ele teria ganhado a batalha. Esquecer isso foi a sua grande falta fatal. De repente, os couraceiros atacantes sentiram-se atacados. A cavalaria inglesa estava em suas costas. Diante, as quadras. Detrás, Somerset. Somerset, lembra? Esses 1.400 dragões guardas. Somerset tinha à sua direita Dombergy, com seus cavalos ligeiros alemães, e à sua esquerda Trippe, com seus carabineiros belgas. Os couraceiros, atacados no flanco e na frente pela infantaria e pela cavalaria, fizeram face de todos os lados. O que os importava? Eles eram um turbilhão. A bravura torna-se inexprimível. E outra, eles também tinham detrás a bateria estrondosa. Era necessário isso para que esses homens fossem feridos pelas costas. Uma de suas couraças
rasgada na omoplata esquerda por um Biscayne, hoje faz parte da coleção do Museu de Waterloo. Para tais franceses, não poderia ser menos que tais ingleses. Isso já não era mais uma mistura, isso era uma sombra, uma fúria, uma vertiginosa explosão de almas e de coragem, um furacão de espadas trovões. Em um instante, os 1.400 dragões guarda eram só 800. Fuller, seu tenente-coronel, caiu morto. Ney acudiu com lanceiros e os caçadores de Lefebvre de Nouet. O platô de Mont-Saint-Jean foi tomado, retomado e tomado de volta. Os coraceiros desmontavam da cavalaria para voltar a serem infantaria. Ou melhor dizendo, toda essa multidão formidável colava-se. Isso mesmo. Eles colavam-se um ao outro e já não se separavam mais. As quadras mantinham o combate. Houveram 12 assaltos. Ney tinha 4 cavalos mortos embaixo dele. A metade dos couraceiros restou no platô. Essa luta durou 2 horas. O exército inglês foi profundamente abalado. Ninguém duvida que se eles não estivessem enfraquecido no primeiro choque pelo desastre do caminho cavado, os couraceiros teriam esmagado o centro e decidido a vitória. Essa cavalaria era extraordinária e petrificava Clinton, que os viu a Talavera e a Badajoz. Wellington, 3/4 derrotado, os admirava heroicamente. Ele dizia baixinho: esplêndido. Os couraceiros destruíram 7 quadras das 13. Eles tomaram, cercando e encurralando 60 peças de canhões e derrubaram aos regimentos ingleses 6 bandeiras, que foram levadas por 3 couraceiros e 3 caçadores ao imperador diante da fazenda Belle Alliance. A situação de Wellington havia piorado. Essa estranha batalha era como um duelo entre 2 feridos implacáveis que cada um do seu lado, combatendo e resistindo ainda, perdem todo o sangue. Qual dos 2 cairá primeiro? A luta no platô continuava. Até onde iriam os couraceiros? Ninguém saberia dizer. O que é certo é que na manhã seguinte à batalha, um couraceiro e seu cavalo foram encontrados mortos dentro da estrutura da báscula de pesagem de viaturas a Mont-Saint-Jean. O ponto exato onde se encontram os 4 caminhos de Nivelles, de Genappe, de La Houppe e de Bruxelas.
Este cavaleiro havia furado as linhas inglesas. Um dos homens que retirou o cadáver vive ainda a Mont-Saint-Jean e chama-se de Haze. Ele tinha, naquele momento, 18 anos. Wellington sentia-se dobrar. A crise estava perto. Os couraceiros não conseguiram destruir o centro. Todo mundo tinha o platô e ninguém o tinha. Em soma, ele restava para a maioria inglesa. Wellington tinha ainda o vilarejo e o cume do platô. Ney só tinha a crista e o barranco. Dos dois lados, eles pareciam enraizados neste solo fúnebre. Mas o enfraquecimento dos ingleses parecia irremediável. A hemorragia desse exército estava horrível. Kemp, na asa esquerda, pedia reforços. Não temos! Gritava Wellington. Que ele se faça matar, então! Quase no mesmo minuto, uma aproximação singular que mostra a exaustão dos dois exércitos, Ney pede mais infantaria a Napoleão. E Napoleão responde: Infantaria? Mas aonde ele quer que eu pegue uma infantaria? Ele quer o quê? Que eu fabrique uma infantaria para ele? Portanto, o exército inglês era o mais doente. Os empurrões furiosos desses grandes esquadrões de couraças de ferro e peitos de aço tinham destruído a infantaria. Alguns homens, perto de uma bandeira, marcavam o lugar que antes era de um regimento inteiro. Tal batalhão já não é mais comandado por um capitão ou tenente. A divisão Alten, já muito maltratada a Essanta, estava quase toda eliminada. Os intrépidos belgas da Brigada Vaucluse cobriam o centro ao longo do caminho de Nivelles. Não restava quase nada desses granadeiros que em 1811, misturados em Espanha às nossas linhas, combatiam Wellington e que em 1815, reunidos aos ingleses, combatiam Napoleão. A perda de oficiais era um número considerável. Lord Uxbridge, no dia seguinte, fez o enterro de sua perna e tinha o joelho esmigalhado. O esmagalhado depende da região que você é do Brasil. Se do lado dos franceses, dentro dessa luta dos couraceiros, também houve perda. Delorde, L'Héritier, Colbert, Dnop, Travers e Blancard estavam fora de combate. Do lado inglês, Alten foi ferido. Barne também. Delancey foi morto. Von Merlin também.
Ompteda foi morto. Todo o Estado-Maior de Wellington foi dizimado. Inglaterra ficou com a pior parte na divisão desse equilíbrio sanguinário. O 2º Regimento de Guardas a pé havia perdido 5 tenentes-coronéis, 4 capitães e 3 oficiais de bandeira. O 1º Batalhão da 30ª Infantaria perdeu 24 oficiais e 112 soldados. O 79º Montagnard tinha 24 oficiais feridos, 18 oficiais mortos e 450 soldados caídos. Os Hussards Hanovriens de Cumberland, um regimento todo inteiro, tendo a seu comando o coronel Hack, que deveria mais tarde ser julgado e quebrado, porque ele contornou pele-mele, fugiu pela floresta de Soane, semeando a derrota até Bruxelas. As charretes, as prolongações, os bagageiros, os furgões estavam plenos de feridos, e vendo os franceses ganharem terreno e se aproximarem da floresta, se precipitaram. Os holandeses, sabres pela cavalaria francesa, gritavam: alarme! 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 De Vercucu até Groenendael, em uma longura de 2 léguas, na direção de Bruxelas, havia, segundo dizem as testemunhas, que existem ainda, um amontoado de fujões. O pânico foi tão grande que chegou ao príncipe do condado de Malines e a Louis XVIII, a Gandhi. Com exceção da pouca reserva escalonada atrás da ambulância estabelecida na fazenda do Mont-Saint-Jean e das brigadas Vivian e Vanderleur, nos flancos da esquerda, Wellington não tinha mais cavalaria. Muitas baterias caíram desmontadas. Os fatos são confessados por Siborne e Prangle, exagerando o desastre, vai chegar a dizer que o exército anglo-holandês foi reduzido a 34.000 homens. Que absurdo. O Duque de Ferro continua calmo, mas os seus lábios empalideceram. O comissário austríaco Vincent e o comissário espanhol Alava, presentes na batalha no Estado-Maior inglês, acreditaram que o Duque estava perdido. Às 5 horas, Wellington pega o seu relógio e escutaram murmurar essas palavras sombrias: Blücher ou a noite. Foi nesse momento que uma linha longínqua de baionetes brilhou nas alturas do lado de Frischemont.
Aqui é a peripécia desse drama gigante.